Partiu pensar. Partiu pensar. Por instantes de plenitude, potência e luz. Está no ar o seu hashtag Partiu Pensar. Hoje é terça-feira, dia de reflexão sobre as coisas da vida, dia de pensarmos juntos, de mãos dadas e tentarmos pôr as plantas dos pés bem firmes no chão para não resvalarmos, ou resvalarmos menos. E se um de nós claudicar, estaremos de mãos dadas e atentaremos uns aos outros para que permaneçamos eretos e firmes na hora de refletir sobre nós mesmos. Hoje eu queria falar com vocês sobre esses autores que estão muito na moda, os tais estoicos. É impressionante que 9 de cada 10 pessoas que me abordam na rua me perguntam dos estoicos. Descobri o estoicismo, estou feliz da vida. Eu deveria ter descoberto os estoicos antes. Professor, vi seu podcast sobre os estoicos. Que maravilha. Professor, estou lendo Marco Aurélio. Professor, estou lendo Sêneca. Estou feliz da vida. E eu entendo o encantamento, entendo a alegria. Por quê? Porque é filosofia legítima, é filosofia autorizada, a leitura traz uma certa distinção e ela é mais fácil do que outras escolas, muito mais fácil. Tem mais a ver com a vida, tem mais a ver com a autoajuda, tem mais a ver com o desenvolvimento pessoal, tem mais a ver com o que todo mundo está acostumado, então tem feito sucesso. Além do mais, a filosofia dos estoicos é a filosofia de aguentar o tranco sem reclamar. E vamos combinar, isso atende aos interesses de muita gente, sobretudo aqueles que exploram o trabalho dos outros. Por isso, é uma fórmula bem bacana. Me admira não ter feito sucesso maior ainda antes. Mas é muito positivo que leiam. Ainda assim, seria bacana se pudéssemos ler sem essa devoção, essa espécie de culto a uma verdade descoberta, como se fosse um tesouro ao alcance de poucos, os segredos da vida finalmente revelados. Porque não funciona assim. A filosofia não é aprender a verdade da vida com um fulano que viveu lá atrás e que agora foi descoberto e agora nós vamos saber de uma vez por todas o que nós estamos fazendo aqui e por que nós temos que viver desse ou daquele jeito. Não, filosofia é um convite à reflexão. E a reflexão quem tem que fazer é você. Então, a leitura do Marco Aurélio, do Sêneca, do Epicteto, essa leitura é uma espécie de pretexto para que você possa filosofar, você refletir, você ponderar, você levantar a mão para dar o seu parecer, o seu ponto de vista, etc. E é por isso que você não deve nunca abrir mão dessa prerrogativa, sabe? Não se trata de substituir o desenvolvimento pessoal americano do século XX por um desenvolvimento pessoal grego e sofisticado chancelado pelos americanos no século XXI. Não é isso. O que se pretende com a filosofia não é aplicar técnicas para se dar bem. O que se pretende com a filosofia é pensar melhor, talvez para chegar à conclusão de que não é possível se dar bem. Mas isso é uma outra história. Então eu gostaria de dar um exemplo disso. Se você pegar Meditações de Marco Aurélio, a Citadel tem uma ótima edição, você pega lá e lê. Eu nem lembro se fui eu que escrevi o prefácio, porque teve uma época que eu escrevia tanto prefácio que eu até perdi a conta. Mas você pega lá o Marco Aurélio e aí
ele começa dizendo o seguinte: com a minha mãe aprendi isso. Com o meu pai aprendi aquilo. Com o instrutor aprendi a andar a cavalo com o dedão do pé na orelha. Com não sei quem aprendi papapá e tal, né? E bacana, né? E aí ele vira e fala: com o meu avô eu aprendi a respeitar o conselho. E qual é o conselho do avô? O conselho do avô é de ter os melhores mestres em casa para não precisar ir para a escola junto com os outros, né? Então eu agradeço ao meu avô essa recomendação, essa sugestão. Puxa, vou ter os melhores mestres em casa, vou trazer os professores melhores até mim, vou ter aulas particulares, tudo especial só para mim. E eu gostaria que nós nos debruçássemos sobre isso, que é apresentado como uma sorte, né? Puxa, que bom, eu posso ter do bom e do melhor em casa e não preciso ir para a escola com os outros, né? Eu gostaria muito que nós pensássemos a respeito disso, sabe? Até que ponto, né, nos grandes condomínios das pessoas ricas de hoje, nós já encontramos escolas para os condôminos, para poucos e bons, para pessoas da mesma estirpe, para os mesmos diferenciados, para pessoas com a mesma formação, o mesmo jeito de pensar. Então, a primeira coisa que esse modelo exclui é a diversidade, justamente. Então, é muito engraçado porque o mundo corporativo nunca falou tanto de diversidade e na hora de endeusar a filosofia, manda ler o cara que diz que agradece ao avô por ter sugerido a ele ter aulas em casa para não precisar ir para a escola. Quando você vai para a escola, entendendo escola pública no seu sentido mais amplo, né? O que é que você encontra? Encontra crianças, jovens dos mais diferentes grupos sociais, com ideias diferentes, com perspectivas diferentes, com formações diferentes, com jeitos diferentes de se manifestar, com, enfim, indumentárias diferentes, em outras palavras, você encontra a própria diversidade na escola. A escola é um laboratório da sociedade como um todo, né? Onde você vai interagir justamente com gente que no seio da família você não encontra. A escola, portanto, representa um alargamento de perspectivas em relação à vida familiar. Porque na escola você vai aprender que o coleguinha não tem a mesma cor de pele que os seus familiares têm. Na escola você vai aprender que o coleguinha não tem o mesmo credo, o mesmo Deus, o mesmo profeta que as pessoas da sua família têm. Na escola você vai aprender que o coleguinha tem dificuldades econômicas que as pessoas da sua família não têm. Então você vai aprender além da família, para além dos limites familiares. Você vai alargar o seu repertório de experiências. Você vai descobrir que existe aquilo que a vida no interior da família não permitia descobrir. Você percebeu? Ora, na hora que você traz a escola para dentro de casa e você agradece o avô por essa sugestão, você agradece ao avô por não ter tido que interagir com gente com características diferentes daquelas que você encontra dentro de casa. Obrigado por ter me dispensado dessa interação. Eu gostaria de lembrá-los do Buda,
que passou boa parte da vida dentro do palácio, ignorando o que havia fora do palácio, até o dia que ele descobre que existia o fora do palácio e havia o pobre, o doente, o miserável, o moribundo. E então ele sai para nunca mais voltar. E ele se permite a convivência, a interação e o relacionamento com gente que ele jamais encontraria dentro do palácio, o que representa para ele um alargamento de perspectivas incomensurável, que no caso de uma criança no mundo de hoje só a escola pode proporcionar. Quando você pensa desse jeito, você pergunta, mas a que ganho ele estará se referindo? Qual é a vantagem? E talvez o pensamento seja esse. Eu sou muito bom de aprender. Tenho uma parte superior da alma, um nous muito desenvolvido. E se eu for para a escola com outros inferiores a mim, o professor terá que definir uma cadência em função de uma média e eu terei que ir mais devagar do que eu iria normalmente se fosse educado sozinho em casa. Como eu sou superior aos demais, isso vai me atrapalhar, me atravancar. Ora, isso parte de uma premissa. Exista esta superioridade em relação aos demais. Essa superioridade que a sua avó fez você acreditar quando dizia que você era muito inteligente, que é o xodó da vovó, que é o queridinho da vovó. Nossa, como ele é esperto. Nossa, como ele tem os olhos que brilham. Nossa, como ele é bacana, como ele é lúcido, como ele é inteligente, como ele é incrível. Eu também ouvi muito disso. Mas juro que quando fui na escola encontrei muito mais gente mais brilhante do que eu, do que menos. Não há superioridade nenhuma de nous que justifique abrir mão da interação com a sociedade no seu sentido mais amplo. Até porque, se alguma humanidade houver como essência, ela com certeza tende a se manifestar assim, na polis, na cidade, no convívio com o outro, com o diferente. Sendo o outro superior ou inferior, mais inteligente ou menos inteligente, mais ágil ou menos ágil, mais empreendedor ou menos empreendedor, o certo é que é na convivência com o diferente que a nossa humanidade se realiza. Portanto, ao agradecer ao avô o conselho de não precisar ir para a escola para poder estudar sozinho em casa, é realmente um ótimo jeito para uma sociedade elitizada como já é a nossa, de encontrar um par irmão na história que via na interação com o diferente um caminho para o apequenamento e para a burrice. Foi essa a nossa reflexão. Esse foi o nosso hashtag Partiu Pensar. Tomara que você tenha gostado. Se gostou, ouve de novo. E se não gostou, não ouve de novo. Agora, se gostou muito, convida alguém para se juntar a nós. Beijo grande, valeu! Este conteúdo foi trazido até você pelo Espaço Ética, a assessoria oficial do Clóvis de Barros. Para mais informações sobre cursos, livros e palestras, acesse clovisdebarros.com.br e siga o professor nas redes sociais.